vocês a palavra baseada no tema Números 27, de 1 a 7. Gostaria que você abrisse comigo novamente. Hoje o Senhor me ministrou essa semana e eu vou falar sobre os 3 tipos de herança. A palavra herança ficou aí na minha mente. Então eu vou ministrar hoje sobre os 3 tipos de herança. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés. O sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho. Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Se morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Podem sentar. Aqui, Números 27, ele faz parte do início do cumprimento da promessa que Deus fez lá a Abraão. Em Gênesis 15, 18, nós temos algumas palavras que Deus relembrava a Abraão essa promessa. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Então aqui no Números 27 começa a se cumprir essa promessa de Deus feita a Abraão, de preparar a entrega da terra prometida. Depois de vários processos, de longos anos no deserto, do tratar de Deus com a primeira geração que se morreu, a segunda geração aí que se levantou, Moisés chegou o tempo de organizar a divisão da herança. Então aqui em Números 27 a gente tem o processo da organização da divisão da herança entre as tribos de Israel. E aqui em Números 27 destaca uma tribo especial, que é a de Manassés. Ele tinha 5 filhas, no entanto ele havia morrido no deserto. E a Bíblia deixa bem claro que ele morreu por causa do próprio pecado. Ele não estava junto com a rebelião que havia tido no deserto, mas morreu por conta de seu próprio pecado. Mas aí surgiu um problema, porque a herança não era dada a filhas mulheres, somente a filhos homens. E o não ter filho homem naquela época, aquele sistema patriarcal ali, era muito pesado, porque poderia exterminar a descendência daquele homem, se não tivesse filhos meninos. As filhas iam crescer, iam se casar, iam constituir famílias e levar ali um sobrenome, enfim, iam viver suas vidas, mas o nome do pai ia se perder, porque não havia filhos homens. Esse era o caso da família de Zelofeade após a morte dele. Mas as filhas foram ousadas. Uma época em que era bem difícil, a mulher tinha o seu lugar, mas não tinha voz nem tanta liberdade nesse sentido. Mas Deus ali deu uma lição, né? Deus ele tem ouvidos abertos a todos. E ali eles se posicionaram diante de Moisés. E Moisés se posicionou diante de Deus. E ali Deus se posicionou em favor das filhas de Zelofeade. Deus disse, eu destaquei essas 2 frases: as filhas de Zelofeade têm razão, lhes passará a herança do pai. E o significado de herança, ele é o conjunto de direitos, obrigações e bens transmitidos aos herdeiros. Então, se você tem uma casa, um carro, alguma coisa, nem que seja uma bicicleta, quando você voltar para sua casa celestial, vai ficar para os seus filhos. Isso é herança. Mas na Bíblia, a herança ela traz um peso de honra e de sustento.
E as filhas de Zelofeade poderiam não se preocupar com aquilo, pois elas estariam em uma família depois de casadas, elas teriam um sustento, mas o nome do seu pai se perderia. Mas elas não pensaram só nelas e no futuro delas, elas pensaram no nome da família. E como eu disse no início, hoje eu destaco 3 tipos de herança. A herança de Adão. A primeira herança é a herança de Adão. Nasceu, você recebe a herança de Adão. Lá em Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não tem como fugir da herança de Adão, que é o quê? O pecado. A herança do pecado é aquele impulso de praticar coisas que vão contra a vontade de Deus, de acordo com o que você alimenta. Em Romanos 7, Paulo diz: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então Paulo aqui expressa que ele vivia um conflito. E todos nós também, se não vigiarmos, ficamos sob o domínio da herança de Adão, que é do pecado. Em Gálatas ele nos esclarece da guerra do espírito e da carne, e o que a carne produz, e o que o espírito produz, e da natureza pecaminosa do velho homem, aquilo que a gente alimenta, no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente faz, vai gerar um alimento para a herança de Adão ou não. E em Gênesis 8:25 diz que o coração da criança, desde a infância, é inclinado para o mal. Uma criança, sim, uma criança. Quando você é a mãe, que eu não sou mãe, mas quando você vai corrigir o filho, aí começa aquelas birras, né? Ah, Adão apareceu. A herança de Adão aparecendo. A desobediência, né? A mãe fala: ah, o filho faz X. Então a Bíblia fala, desde a infância, já temos inclinação para o mal. Aí vem a importância da correção, da direção, do exemplo, né? E essa natureza pecaminosa, essa herança de Adão, ela está onde? Nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos sentimentos. É aí que começa a atuar. E em Mateus 15, 18 e 19 diz que muitas coisas podem sair da nossa boca, mas as coisas que vêm do coração é que nos contamina. Então aquilo que vem da nossa alma pode nos contaminar. O quê? Os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Aí eu trago uma aplicação. Zelofeade, a gente pode dizer que ele representa aqui a herança de Adão, a inclinação para o pecado. Ele morreu por conta de seu próprio pecado. Zelofeade não conseguiu vencer a inclinação do pecado. E a palavra diz que o pecado gera a morte. As filhas de Zelofeade, nós podemos dizer que são a humanidade presa à condenação, presa às consequências das ações de Adão. E todas as vezes que a gente não faz a vontade de Deus, a gente está como se fazendo uma aliança com a herança de Adão. E a Bíblia diz, como eu já falei, que o salário do pecado é a morte. E onde começou a herança de Adão? Lá na desobediência, no jardim do Éden. Não coma do fruto, foi e comeu. Em vez de perguntar para Deus, a cobra falou isso. Não. Aí ela foi lá, comeu e deu o seu marido. Aí começou a herança de Adão, do pecado. Mas aí entra a herança, a segunda herança, dos pais terrenos. Não importa se você é jovem ou se você tem mais idade, em você carrega a herança de seus pais terrenos. E aqui eu não digo herança de dinheiro, de bens, ou qualquer outra coisa material, mas aqui eu digo da herança que tem um poder muito maior. Aquilo que foi te moldando e te gerando na personalidade, na sua identidade.
honestidade, no seu olhar de princípios morais, na sua forma de lidar com o mundo, nos seus traumas, às vezes rejeição, abandono, abuso, violência. Tudo isso se torna a herança dos nossos pais. Quais memórias de infância você tem? Quando eu te pergunto isso, qual é a sua memória de infância? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Se for algo bom, marcou em você. Se for algo ruim, está marcado até hoje em você. Isso é uma memória de infância. Eu me lembro que quando a gente era criança, lá em casa a gente tinha o hábito de fazer o culto doméstico. Meu pai pegava a harpa, aí vinha meu irmão, a gente ficava batendo em alguma coisa, cantava no da harpa, lia uma palavra, orava. É a minha memória de infância. Havia princípios. Nós fomos criados em princípios, em amar o Senhor no dia a dia, no devocional, no lar. Então isso é uma memória de infância. E os pais, eles são vistos como protetores dos filhos. É o nosso primeiro contato social aí de mundo. E uma herança familiar que pode ter sido ruim, ela te marca até hoje se você não foi curado por Jesus. Traumas, violências, que infelizmente, quando a gente não lida com isso, ela se torna um problema no dia de hoje. A forma que a gente se relaciona com as pessoas, no casamento, em lidar com a amargura, falta de perdão, ansiedade, desconfiança. Aí a alma precisa de cura. E o que fazer? É possível se livrar dessa herança familiar que causa dor, medo e insegurança? Sim. E a solução está na terceira herança, que é a herança celestial. É possível se livrar dessa herança de Adão do pecado que tenta nos dominar todos os dias. É possível se livrar dessa herança negativa, de traumas, de dores que você possa ter enfrentado aí na sua casa, na sua criação. Eu estou falando isso não é só para quem é novo, é você que já é mais velho, sim. Eu vou falar assim, Senhor, podia ser de graça de mulher, eu vou falar isso para quê? Mas vem nitidamente assim na minha mente. Você vai falar sobre os 3 tipos de herança. Então hoje o Senhor quer gerar cura para a sua alma. Mas a herança celestial, ela vem de Deus. E é uma herança que ela anula o domínio do pecado, ela anula os nossos traumas, maus sentimentos, que como uma bagagem, eu tenho um monólogo que ele fala sobre a bagagem. E eu carrego uma malinha para lá e para cá. Ele fala, não mexe com a minha dor. Ela é minha. Tem gente que é assim. Está tão acostumado com a dor que não quer nem abrir mão dela. Aí Deus fala, me dá. Você não precisa ficar carregando. Dá a mala para mim. Então, a bagagem dos sentimentos ruins, você pode deixar aqui hoje. Ela não precisa ser a sua herança. Porque há a herança celestial. Deus deseja te entregar uma herança maior que tudo nessa terra. E ela começa dando um passo. Qual passo? Nós cantamos hoje e falamos o culto inteiro de olhar a Deus como Pai. Aí eu te pergunto, que tipo de Pai Deus é? Que tipo de Pai Deus é? Jesus em Lucas 15, 11 e 24, ele contou uma parábola. A parábola do filho pródigo. Parábolas eram pequenas histórias que traziam uma verdade, um ensinamento espiritual do reino dos céus. E quando Deus me deu as estratégias de monólogos, são como parábolas. São pequenas histórias que refletem o reino dos céus. E aqui Jesus conta a parábola do filho pródigo. E nessa parábola, um filho mais novo desejou parte da sua herança num tempo que não era devido, porque o pai dele estava vivo. Herança se recebe quando o pai já faleceu. E o filho exigiu, eu quero a parte da minha herança. O pai falou, tá bom, vou dividir entre você e seu irmão e vou te dar sua parte da herança. Chegou num tempo que ele foi, quis sair, gastou tudo. Chegou num menino que estava no fundo do poço, desejando comer de lavagem. E ele pensou, já sei,
Vou lá no meu pai. Os empregados do meu pai estão vivendo melhor que eu. Eu vou pedir perdão para ele. Ele ensaiou todo um roteirinho. O que ele ia dizer? Pai, peguei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como um de seus empregados. Mas o pai estava... Quem lembrou onde o pai estava? Na porta. Esperando. O pai sabia que ele ia voltar. Ele estava esperando. Deus é como esse pai da parábola. Que tipo de pai Deus é? O pai que ama incondicionalmente. Ele respeitou, o pai da parábola respeitou as escolhas do filho. Ele não falou, não, você não vai não. Quer ir, então não vai, livre-arbítrio. E a herança que a gente pode tomar aqui como exemplo, qual é a maior herança que a gente tem? Nossa vida. Há um livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer fazer com a sua herança, com a sua vida. Mas há uma consequência. E aqui, Deus nos mostra que tipo de pai Ele é. O pai que ama incondicionalmente. Então a sua maior herança é a sua vida. Mas deixar a nossa vida aos cuidados de Deus, aos cuidados do Pai, é o lugar mais seguro. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha o que Deus nos ensina. Deus, Ele traz na palavra exemplos de amor mais forte que a gente tem. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Haverá mãe que possa se esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então a Bíblia já nos revela. Há pais que realmente não amaram e não amarão seus filhos. Uma mãe que ainda, um filho que ainda mama, imagina. Eu estava vendo uma reportagem essa semana. A mãe falava palavras depreciativas para a criança. Sua peste, seu pai me deixou por culpa sua. É uma mãe que a Bíblia mostra. Rejeita o filho, despreza o filho, lança um peso que não é do filho. Mas o Senhor nos revela um amor que vai além. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades. Então a palavra nos alerta. Há rejeição de pais, sim, mas o Senhor nos acolhe. Mesmo que seus pais nem sejam mais vivos. Mas às vezes você precisa liberar perdão em algo que eles fizeram há 40 anos atrás. O Senhor te acolhe. Através de Jesus a gente recebe a herança celestial. De quê? De sermos chamados filhos de Deus. A gente ouve muitas pessoas, né? Todo mundo é filho de Deus. Não é não. A Bíblia é bem clara. Todos são criatura, criação. Mas filhos precisa receber Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então, que tipo de pai é Deus? O que espera, o que cuida das mínimas coisas da nossa vida. E sabe o que Deus me fez lembrar? Lá em 1 Reis 21, Acabe, um dos reis mais difíceis de Israel. Levou Israel a tudo quanto é coisa ruim. E Acabe ficou olhando a vinha de Nabote, certo? Assim que é o nome dele. Ficou ansiando pela vinha de Nabote. E ele foi até a vinha, que era a herança de Nabote, e falou assim: me vende a sua herança. Ele falou: não, é a herança dos meus pais, eu não vou vender. Satanás é assim. Ele fica assim: eu tenho, olha, eu vou te oferecer. Ele falou para Nabote: me vende, eu vou te dar algo muito melhor. E ele falou: não. Satanás é assim com a gente: me dá sua herança, me dá seu tempo, me dá sua vida, negocie comigo, eu vou te dar algo melhor. E a nossa resposta tem que ser: não. A minha herança, a minha vida, os meus filhos, o meu casamento, às vezes alguma coisa que nem está ajustada, mas se foi Deus que te deu, é seu. E no tempo certo o Senhor vai alinhar. Então, como na
negociar a herança. E Deus, ele nos traz lá em Jeremias algo precioso. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar esperança e futuro. Então Deus Pai tem pensamentos bons sobre você, pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamento de futuro. Então, se você tem um sonho que você enterrou ele lá na gaveta, hoje é dia de tirar. Porque se o Senhor sonha, se Ele anseia o melhor para você, é dia de tirar os sonhos da gaveta. Porque os seus sonhos, sendo gerados por Deus, vão gerar frutos para a glória a Deus. Tem uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela foi uma sobrevivente ali de toda a época nazista. Uma mulher que escondia judeus. O livro dela é impactante. Uma mulher que aprendeu a ser fiel ao Senhor no sofrimento, mas ela venceu. Ela diz: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Então não tire os seus olhos de Cristo. A solução para a herança do pecado, a solução para anular os seus traumas, sua dor e tudo que você carrega ao longo da infância, ou palavras de alguém que falou para você, está na herança do Pai Celestial que Ele te oferece. Ser filha, filho de Deus. E eu coloquei aqui uma anotação de devocionais meus que eu tinha escrito há muito tempo. Diz assim: ó, filho e filha é o primeiro título que recebemos ao chegar neste mundo. Não é rico, não é pobre, não é professor, não é pedreiro. Você não é chamado pelo que você tem ou poderá ser, mas é chamado pelo que você é. Filho, filha. E ainda que seus pais não te deram aquilo que você precisava, o Senhor te chama hoje filho e filha. Aceitar a paternidade de Deus. Ah, mas eu estou aqui anos na igreja. Sim, mas a gente precisa aceitar a paternidade de Deus. Não olhar Ele simplesmente como um Senhor distante. Não é o que a gente cantou também aqui? Uma intimidade. Intimidade é que está perto. E Deus anseia isso conosco. Sermos chamados filhos e filhas. Em Salmo 68 diz: Pai para órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então hoje é dia de tirar o peso e olhar para Deus como seu Pai. A nossa maior herança é ter Deus como nosso Pai. E sabe que é interessante? Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, a primeira coisa que Satanás fez foi falar para ele: se és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ele começou a colocar em dúvida a paternidade de Deus. Transforme as pedras em pães. Ele colocou em dúvida a provisão e o sustento. Ele disse: se prostre e me adore, e eu te darei autoridade sobre os reinos. Ele colocou em dúvida a dependência de Jesus e a honra ao Pai. Se és, pois, o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo. Ele colocou em dúvida a proteção e o cuidado. Para tudo que ele lançava, Jesus tinha uma resposta. Por quê? Jesus passava tempo com o Pai. Ele se retirava sozinho. Nem que ele tivesse que levantar de madrugada. Mas ele passava tempo com o Pai. Por quê? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais o seu nível de confiança nele, em meio aos problemas e agitações deste mundo, não vão abater a sua fé. Então Jesus nos ensina a confiança soberana no Pai. E como a gente gera isso? Com oração, com leitura da palavra, cultivando o tempo de devocional. Tem gente que fica assim, algumas semanas, o líder dos adolescentes da minha igreja pediu para fazer uma live no Instagram para falar sobre devocional. E às vezes se torna um bicho de 7 cabeças. Olha o devocional.
devocional. Devocional é você ter um tempo sozinho com Deus. É você orar, é você adorar, ouvir um louvor, é você interceder. Clamar por alguém, clamar por sua família, clamar por uma situação. E eu costumo dizer que quando a gente se posiciona em oração, em devocional, em busca a Deus, a nossa vida não é mais a mesma. Há alguns anos atrás, 4 anos mais ou menos, a minha casa sofreu Há 4 anos mais ou menos atrás, minha casa sofreu um assalto. Irmãos, e de uma maneira estranha, do nada apareceram, do nada foram embora. E meu pai ia sair de manhãzinha cedo, nesse momento não tinha ninguém na rua, nem a vizinha que fica lá o tempo todo. Ninguém. Aí entraram 3 homens armados, eu quero empregado, eu quero carro, eu quero não sei o que, a gente não tem nada disso, eu quero cofre, ficou aquela pressão psicológica, e o cachorro latindo, e o homem falando, eu vou atirar nesse cachorro. Minha mãe, ninguém atira no meu cachorro. Eu olhava para a cara dela. Quando eu ouvi aquela confusão lá embaixo, voltando antes, eu desci as escadas. O homem já saiu assim, ó. Eu falei assim, o que é isso? Irmãos, eu tinha assim na minha cabeça, né? E eu tenho certeza que se não, todos já passaram por isso. Se eu andar numa vida correta, nada vai acontecer comigo. Mas acontece, irmã. Às vezes acontece. Se Deus tem um propósito, acontece. E eu entrei num conflito. Eu falei, Senhor, e foi uma pressão psicológica, e arma para lá, arma para cá, mas enfim, foi embora. Mas depois de várias consequências. Meu pai teve um desequilíbrio emocional, minha mãe que descobriu que ela tinha epilepsia e diversos problemas que até hoje há consequências na minha casa. Mas, no momento de quarto de intercessão, o Senhor me ensinou a lidar com cada uma delas. Mas antes disso, eu entrei em conflito. Eu ficava, Senhor, por quê? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E tantas coisas se ajustaram dentro da minha casa que eu não estava nem reconhecendo mais a minha casa. Não era a casa da Bianca da infância. Eu com 30 anos estava reconhecendo a minha casa. E eu entrava pelas portas da igreja, sentava lá e eu só chorava. Só chorava. Murmurava, irmã. Meu Deus, como eu reclamava. Eu queria botar Deus na parede e pedir uma resposta. Mas chegou um dia que Deus me disse na igreja, Bianca, eu tenho planos para você. E é a sua escolha confiar em mim. E a partir daquele dia, eu comecei a entrar no nível de confiança com o Senhor. Fui para o projeto Recomeçar. Ali eu comecei a estar nos cultos de intercessão, as consagrações de manhã. Irmãs, eu sentava lá atrás, falava assim, nessa época eu tinha parado com os monólogos, porque eu me sentia tão amargurada e tão triste que eu falei assim, não, eu não ouso subir no altar, porque eu estou triste, eu estou amargurada igual Noemi, eu preciso resolver aqui, eu não tenho nada para oferecer para ninguém, a fluir nada do Senhor. E lá eu sentava lá atrás, falava assim, eu não quero fazer nada aqui, para ficar invisível. E eu orava e chorava. E nas manhãs das orações o Senhor foi falando comigo, me lapidando, me tratando. E Ele disse, seja forte e corajosa. Ele não disse, vou te tirar tudo do processo e vou arrumar sua casa assim. Não, Ele só disse, seja forte e corajosa. Eu anoto tudo, irmãs, que Deus fala comigo, ou devocional, anote. Porque depois, quando Deus cumprir, você vai, olha, o Senhor falou isso. Ele me dizia, joelhos firmes. Joelhos firmes. Joelhos firmes em que sentido? Oração. E eu comecei a entrar no meu quarto, principalmente antes de eu dormir, e era meu momento com Deus. E eu entrava em intercessão, eu troquei a murmuração pela oração, eu troquei a queixa pela intercessão, e eu colocava diante do Pai tudo aquilo que amargurava a minha alma. Senhor, é isso. E o Senhor foi dando alinhamento, e o Senhor foi limpando o meu lar, no sentido de espiritual mesmo. Eu tinha muitas revelações de demônios mesmo, e Deus foi expulsando cada um.
para um propósito. Se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Pensa, irmã, pensa na Bianca tímida. Eu falo assim, o senhor é muito engraçado. Eu nunca na minha vida ia ficar fazendo monólogo, ainda mais sozinha. Eu fazia em grupo. Aprendi tudo com o pastor, que foi um homem que aprendeu teatro em outro país e tudo. Ele entregou tudo para o Senhor. Eu falava, gente, mas nunca que eu vou fazer um negocinho sozinha. E ele foi gerando sementes em mim. Então, qual semente que você pode gerar em quem está perto de você? Às vezes você acha que assim, nossa, mas eu só sei fazer bolo, então ensina alguém a fazer bolo. Eu só sei ensinar alguém a fazer uma faxina. Ensine, irmã, tem gente que não sabe. Deus quer produzir algo. E nas mínimas coisas diárias, o Senhor trata com a gente. Então, nesse processo que eu vivi, foi um alinhamento. E eu entrei no nível de entender que Deus é o meu Pai. Ainda hoje há conflitos, sim, há incompreensões, sim, existem. Mas eu escolho andar na palavra que Ele me disse. Ele me disse, vou te usar como voz profética naquilo que eu te preparei e te treinei. Então, às vezes, alguma coisa que você está passando é treinamento de Deus para Ele te usar como uma voz. Porque alguém precisa. A nossa maior missão é o quê? Ir, pregar. E o seu ir, às vezes é no seu bairro, é na sua vizinha, na sua família, é na rede social quem tem. Coloca um versículo. Deixa um vídeo, uma palavra para alguém. As pessoas estão sedentas de ouvir Deus. E a paternidade de Deus nos gera 3 coisas: direção, proteção e provisão. Então olhe diante das suas decisões. Senhor, o que eu faço? Ah, mas como eu vou saber? Ele vai falar assim na voz para mim? Não, a paz. Às vezes a gente nunca vai ouvir a voz auditiva, como eu estou falando com você. Minha serva. Às vezes você não vai ouvir assim. Mas é lendo a palavra, ouvindo uma pregação. Os louvores de hoje me deram tantos nortes de algo que eu ouvi hoje e o Senhor novamente confirmou. Siga no que eu te disse. Então, irmãs, Zelofiade como Adão carrega os traços do pecado. As filhas de Zelofiade, como a humanidade, carrega a condenação e o peso. Moisés, ele é como Jesus aqui. Ele foi diante do Pai interceder pelas filhas de Zelofiade. Jesus está diante do Pai intercedendo por nós. Então, ao aceitar Jesus, você não derrota a sua natureza pecaminosa. Ela está aí junto com você. Mas para derrotar ela é isso aqui, ó. É palavra, é oração, é vigiar. No que você vê, no que você ouve, no que você conversa. Então, eu trago para vocês hoje o valor da gente se apegar à paternidade de Deus. Essa é a sua, é a minha, é a nossa maior herança. E quando eu estava preparando tudo que eu ia ministrar aqui, eu falei para o Senhor assim: Senhor, me dá uma carta. Eu quero ler uma carta do Senhor para a tua igreja. Tem um vídeo na internet que ele tem a carta de Deus para você, mas eu falei assim para o Senhor: eu não quero copiar não, eu quero que o Senhor me diga uma. E tudo que eu vou ler aqui agora para vocês está aqui na Bíblia. São versículos. Então é o que o Senhor diz para você. Meu filho, minha filha, eu te criei no ventre materno. Vi seus ossos se formarem no secreto. Vi você ainda um embrião, e com a minha onisciência, todos os seus dias determinados estavam diante de mim. Ainda no ventre te escolhi, pois você foi feita a minha imagem e semelhança. E você não é um erro. Muitos não se sentem planejados por seus pais, mas ainda que eles te abandonem, eu, Senhor, vou te acolher. Sabe seu nome? Diga seu nome. Fala seu nome. Mais alto. Eu tenho gravado na palma das minhas mãos. Eu estou perto.
de todos que me chamam com coração sincero. Para me conhecer, você precisa conhecer meu Filho Jesus Cristo. Ele é a expressão de quem eu sou. Eu amei tanto você que entreguei meu Filho em uma cruz. E com essa morte ele se tornou o caminho para você vir até mim. Pois os pecados nos separaram. A morte, ela foi vencida quando Jesus, meu Filho, ressuscitou. E eu te aguardo todos os dias para a eternidade que passaremos juntos. Olhe para as aves do céu, ou para a beleza das flores. Eu cuido de cada um deles. E você tem um valor muito maior que toda a minha criação. Meu desejo é que ainda na terra você conheça e experimente meu amor na largura, profundidade e altura. Eu sou seu Pai perfeito. Não me olhe com o olhar do seu Pai terreno, pois meu amor por você é perfeito, sem falhas, sem rejeição ou abandono. Eu estou aqui, ao alcance de sua oração. Uma conversa. Basta me chamar. Abba, Pai. Eu te tiro do meio das trevas, da escuridão, dos traumas, da solidão, dos dolorosos processos. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas. Eu estou com você. Eu tenho planos para você. Planos que não vão lhe causar dano, mas planos para te dar esperança e futuro. Clame a mim e eu vou te revelar segredos, pois meus olhos estão sobre toda a terra. Eu vejo tudo. E agora eu vejo você. Através de Jesus, eu perdoo seus pecados, pensamentos e todas as vezes que você me ignorou ou não confiou nas minhas mãos, te lapidando, te moldando, te fazendo a minha imagem e semelhança, te preparando para o meu propósito. Hoje te ofereço vida, meus braços, descanso e salvação. E o caminho você já sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida